Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando agora o Enquadrando, seu podcast de cinema. E hoje a gente vai falar sobre o mais novo clássico do cinema nacional, que é Bacurau. Cara, eu ia fazer uma piadinha. Eu ia falar assim, eu sou DJ Wilson, a pancada do Araripe. Mas aí, tipo, falei, não, deixa o Rodrigo Carvalho, tá de boa. Eu adoro esse personagem, velho. Muito bom. Não, o carro de som multiuso é excelente, cara. É festa, é enterro, é aviso comunitário, é maravilhoso. Isso é muito Brasil, né? Isso realmente é muito Brasil. Eu nunca passei pelo constrangimento de ter alguém que contratou um carro de som pra dar um aviso pra mim. Nunca passei por... Fica a dica aí, ouvinte. Nunca. Fica uma dica aí. Você que é ouvinte do Acabou de Acabar aí durante muitos anos, aí ó. E você quer presentear o Gabriel, né, com esse momento marcante, contrate um som. Manda uma mensagem, pode mandar, mas se for falando do Fluminense, eu vou ficar feliz. Se for falando bem. Olha lá. Bem do Fluminense, tá certo. Seguindo aqui, galera, direção e roteiro por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, né? Kleber é um experiente diretor brasileiro, já dirigiu 2 longas de repercussão internacional, que foram Som ao Redor e Aquários. Vocês tiveram a oportunidade de assistir? Aquários que também tem a Sônia Braga, né? Também tá nesse Também tem a Sônia Braga. Exatamente. Começar a falar do Sônia Braga aqui, a gente vai falar só sobre a Sônia Braga. Sônia Braga. Sônia Braga. Bacurau, então, conquistou muitos prêmios nacionais e internacionais. Ele foi indicado ao Palme d'Or e perdeu pra Parasita o Palme d'Or. Engraçado, eu sinto que isso meio que é um trauma, porque meu círculo social começou a fazer muitas comparações entre Bacurau e Parasita, embora eu não entenda como que os dois filmes, assim, particularmente pra mim, né, são tão parecidos assim. Eu acho que o Bacurau fala muito com a nossa sociedade, fala muito com a gente, fala muito com o brasileiro. Mas eu acho parecido na temática geral, que é, em última instância, a luta de classe. Sim. E é triste, né, cara? Assim, porque, pô, o Brasil teve a chance ali de ganhar o Oscar, né, com o Central do Brasil, mas era no mesmo ano de A Vida é Bela. E aí, pô, toma, Vida é Bela é um filme maravilhoso. Central do Brasil deu um azar. E agora a gente tem Bacurau, que ano passado, graças a Deus, nem entrou no páreo, que se entrasse, entrar com Parasita. Sim. Que também, né, a gente fez já o podcast aqui. Fica aí a informação pessoal. Tá aqui o nosso primeiro podcast. Foi sobre Parasita, obra-prima. Obra-prima, prima. Né? Mas é injusto colocar Bacurau pra concorrer. É sacanagem, tá ligado? Tem tanto ano com o filme bosta. É foda mesmo. É injusto, é injusto. Eu tava até falando com o Fábio isso que o Gabriel falou, assim, os temas têm uma questão social envolvida, né, então há uma semelhança entre as duas obras, mas eu ainda acho que, assim, Parasita tem uma leitura um pouco mais geral. Mais abrangente, né? Mais abrangente, talvez essa palavra seja melhor, mas Bacurau fala muito com o Brasil, né, de fato, né, então verdade. Fica aquela identidade ali, aquela defesa pelo Bacurau. Eu acho que, complementando o que você disse aí, Daniel, eu acho assim que o Parasita, ele tem uma linguagem mais clássica. Ela narra a luta de classe de uma forma mais explícita. O Bacurau é de uma forma como se fosse uma fábula. Sim. É como se fosse uma analogia àquilo. Exatamente. Os dois têm a mesma temática, o mesmo brilhantismo em linguagem, mas os dois têm abordagens diferentes. O Parasita, ele é mais explícito sobre a sua temática. O Bacurau, ele é mais folclórico. Sim, concordo. Baseado no que o Gabriel falou, vocês acham que essa linguagem, né, adotada pelo Parasita e pelo Bacurau é justamente o que deu sucesso ao Parasita? Será que a linguagem mais, vou usar uma palavra que o Rodrigo gosta, palatável, né, a linguagem mais linear do Parasita, propriamente dita, deu força pra ele? Tem aquilo, né, eu acho que muita gente não entende que o Bacurau, os personagens, eles são um pouco over, sabe, diferente do que Parasita, né, os personagens, eles vão além da conta porque eles representam muito mais do que o próprio personagem que tá ali, então acaba que eu acho que isso pode ser, se você tá fora do nosso contexto brasileiro, você pode não conseguir interpretar isso. Mas eu acho que o ponto que o Daniel também colocou foi a questão de... Os dois filmes são bastante palatáveis, assim, pro público em geral. Você consegue consumir ele de várias formas diferentes, né? Você pode consumir ele basicamente por diversão, porque no fundo são filmes muito divertidos, assim, mas também você pode consumir ele com todas as camadas que ele tem. E é claro que isso faz com que ele seja mais abrangente. Os dois filmes acabam sendo muito abrangentes, com um público muito diverso adorando os filmes, assim. E isso eu acho que torna ele um filme importante, assim, acaba se tornando um filme muito importante, porque ele se comunica com todo mundo com uma mensagem profunda e importantíssima. Rodrigo, me permite acrescentar, e agora eu vou falar aí provavelmente por uns 5 minutos, cara, porque realmente... Que isso? Vai fundo.
Não, é porque realmente isso é algo que às vezes me incomoda um pouco em filmes brasileiros. Eu falo filme brasileiro com o maior respeito, assim, porque, né, eu até tava na IC um dia desse, na academia de cinema, que treina novas pessoas para serem diretores de cinema, e aí o professor virou os alunos e falou o seguinte: todo mundo aqui vai fazer filme nacional, sabia? Excelente. Que todos vocês são brasileiros, então não tem como vocês fugirem disso, tá ligado? Vocês vão fazer filme nacional, eventualmente. Sim. Mas é algo que me incomoda um pouco, que eu vejo que acontece com o cinema nacional, é o seguinte: existe, em geral, no cinema internacional também, mas no cinema brasileiro eu vejo isso de uma forma mais intensa. 3 tipos de propostas diferentes para um filme, né? A primeira proposta é ser um filme de fácil entendimento, um filme que vai alcançar todo tipo de público, normalmente um filme comercial, normalmente um filme de maior alcance, um filme simples de ser entendido. Um exemplo que eu vou dar aqui: De Pernas pro Ar, por exemplo. De Pernas pro Ar. Filmes do Leandro Hassum, né? Em geral, são filmes de fácil compreensão. São filmes ruins? Não necessariamente. São filmes que têm uma proposta de alcançar um público maior e passar a mensagem daquele filme para esse público de forma clara e alcança esse objetivo. E uma preocupação muito grande em divertir. Em ser um filme agradável. Sim. É entretenimento. Existem filmes brasileiros normalmente com essa temática. E também existe uma quantidade muito grande de filmes brasileiros com uma outra proposta diferente, que normalmente segue até um pouco a esteira do cinema europeu, que são de filmes desafiadores, filmes que a compreensão desse filme exige você ter uma certa compreensão da linguagem cinematográfica, que é uma linguagem, aspas, secreta, que é uma linguagem que exige um certo estudo para você entender, né, a mensagem daquele filme. E esse desafio para você conseguir entender a mensagem do filme, esse obstáculo que o filme consegue colocar para você alcançar a emoção que o filme pretende trazer, até aumenta o impacto em que tá assistindo e conseguiu decifrar aquela mensagem. A mensagem fica mais poderosa, com o próprio exemplo do Som ao Redor, Sim. do Aquarius, Sim. né, do mesmo diretor desse filme. São filmes que, se você tiver uma bagagem de linguagem cinematográfica, né, e você conseguir analisar aquelas mensagens, aquelas imagens que o filme tá trazendo sob uma interpretação de uma linguagem cinematográfica, aquela mensagem, ao ser traduzida pra você, vai ser mais impactante, né? Então são filmes desafiadores que não têm a intenção de alcançar um grande público, como o primeiro tipo de filme que eu falei, né? Mas que tem uma intenção de alcançar um público específico, mas esse público específico, ao ser alcançado, vai ser mais impactado até. Só que são filmes que têm uma limitação de público. Perfeito. E aí existe um terceiro tipo de filme, que aí esse é o tipo de filme que eu amo. Esse tipo de filme é o filme que eu falo assim: foda, parabéns, palmas, que é o tipo de filme que consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. São filmes que conseguem, em certa camada, entreter o público geral e conseguem trazer pra quem quiser interpretar eles uma linguagem mais rica. No cinema de Hollywood internacional, vou dar o exemplo aqui de Matrix, tá ligado? Que é um filme que quem quiser ver como um filme de ação simples, vai se divertir, bacana, foda, tal, câmera rodando, show de bola. Sim. Um exemplo também é o Clube da Luta, que é um filme também que eu gosto demais. Sim. Exemplo recente que a gente trouxe também pro nosso podcast é o próprio Parasita. Pra Parasita, né? Que você pode ver como um filme que você vai se divertir, vai rir, vai ficar tenso em vários momentos, se você não quiser analisar as camadas dele. E o Bacurau tá nesse andar, nesse panteão de filmes que alcançam as duas coisas. Eu acho até que o fato do Som ao Redor e o Aquarius, que é do Kleber Mendonça Filho, são filmes que têm essa segunda camada que eu falei. Mas o fato de ter esse segundo roteirista, esse segundo diretor, permitiu o filme o Bacurau ter essa polivalência, tá ligado? Então, assim, Bacurau é um filme que eu pago pau. É um filme que desde do Cidade de Deus, é verdade, que também é outro filme brasileiro que também tem várias camadas. Também. Um dia pode ser que a gente faça um podcast sobre ele, que, cara, é um filme que eu também pago pau foda. Desde Cidade de Deus, a gente não vê um filme que aborda essas duas camadas de forma tão rica e tão abundante. É essa que eu queria falar. Desculpa, fiquei um tempão falando aqui, mas é porque eu tava com isso engasgado em mim. É isso, perfeito, cara. Eu acho que o Christopher Nolan, ele busca isso loucamente nos filmes dele, né? Ele tem uma obsessão por isso. Nem sempre consegue. Nem sempre consegue, exatamente. Nem sempre consegue. Mas você tem que abandonar um pouco a racionalidade em alguns momentos, né? Acho que o Christopher Nolan tem dificuldade. Ele é muito frio, muito calculista. Ele né? é muito frio, cara. Eu concordo gênero número igual com o Gabriel, assim. Tem filme que só 20% da galera vai apreciar porque consegue, né, ter esse tipo de linguagem. Tem um filme que é pra uma grande massa. Mas assim, fica a impressão pra mim, beleza, Bacurau tá nessa categoria, né? Bacurau consegue agradar público e crítica, vamos dizer assim, botar desses termos. Mas eu não vejo isso no Brasil. Eu não vejo o público brasileiro contemplando o Bacurau da mesma maneira que o público internacional contemplou o Bacurau. Daniel, concordo em parte com você. Eu também. Eu acho que provavelmente foi o filme de maior bilheteria do Kleber Mendonça Filho. E talvez, assim, obviamente não vai ter uma bilheteria de Pernas pro Ar 3, sei lá qual é o último filme do Hassum. Mas assim, não vai ter esse tipo de bilheteria. Não, e eu acho que o Bacurau, ele acabou sofrendo com um viés político ao redor dele.
dele. Claro. Então, houve um boicote também, houve pessoas que não quiseram ver por uma questão política, por esse debate, assim, confrontamento político que houve ao redor do filme, cara. A polaridade política vem para o bem e para o mal. Eu não vi o Som ao Redor e Aquarius passando no cinema, no Shopping da Tijuca. Sim. O Bacurau passou de 1 da tarde às 9 da noite. É verdade, é verdade. verdade. E, cara, eu sei que tá ficando repetitivo, né? A gente já falou isso pelo menos umas 2 vezes no podcast, mas você termina de ver a sessão de Bacurau e você tem a certeza de que você acabou de ver um clássico. É um clássico, como a gente falou de Mad Max, é uma oportunidade incrível ter visto esse filme no cinema, e até pela importância política dele mesmo, da importância social e política, ué. Deixa eu aproveitar então, Rodrigo, e introduzir a sinopse do filme aqui e avisar, gente, olha só, se você não assistiu Bacurau e você tá ouvindo isso aqui, vão ter spoilers, então... Não, se você não assistiu Bacurau, filhão, e você acompanha um podcast de cinema, você tá todo errado, tá ligado? Eu vou colocar a sinopse aqui. Em um futuro não distante, Teresa vai a Bacurau para o enterro de sua avó, matriarca da vila. Durante sua estadia, eventos estranhos começam a assombrar a vila e colocar os moradores de Bacurau em perigo. O Enquadrando tem as melhores sinopses da internet. Eu acho que isso é uma coisa inquestionável, gente. Podem falar o que quiser do Enquadrando, podem criticar, podem reclamar, mas sinopse aqui é incrível. É aula. O Fábio brilha. Aulas, Fábio. Aulas cria. Enfim, você tava falando, né, Rodrigo? Bacurau já nasce clássico, né? Então, pode continuar aí. Qual é a importância de Bacurau nesse viés sociológico aí? Nossa, cara, a gente tava falando sobre isso, né? Quando um filme, ele não só é muito bom pra uma questão técnica, e Bacurau, ele é impecável tecnicamente, mas quando ele também tem uma conjuntura, né, que reforça a importância do filme, né? Então, ele antecipou, brevemente, mas antecipou o momento político que a gente tá vivendo. Ele vem reforçar uma questão que cada vez tá mais em pauta no Brasil, que é você não só respeitar, mas cultivar a nossa cultura, nossas raízes, essa resistência, né, pelo que é brasileiro. Então, assim, ele é um registro, ele é um manifesto, ele é um grande filme, ele é divertido. Então, assim, é um clássico. Já temos mais um clássico brasileiro que antecipou tudo isso que tá acontecendo agora. Ainda mais a gente vivendo em pandemia no Brasil, cara, vendo Bacurau. De que ano é o filme? Me diga. O filme é de 2018, né? Não, acho que é 2019, calma aí. É, 2019, verdade. 2019. Então, o filme de 2019, cara, provavelmente o roteiro dele foi feito lá pra 2016, 17, pra ser filmado em 2018 e ser lançado em 2019. Provavelmente. Salvo engano, Gabriel, eu li que o roteiro tava pronto já há tempos, assim, tinha uns 7, 8 anos. E o roteiro é um roteiro futurista, né? Um roteiro que projeta um futuro... Um futuro próximo. Na época que foi escrito, talvez um futuro distante do país. Cara, agora tá cada vez mais próximo. É, exatamente. Na época que gravamos, cada vez mais próximo. E na época que o nosso ouvinte tá ouvindo, mais próximo ainda. Se você ouvir depois, vai ficar mais próximo ainda. Tá ligado? Então compartilhe esse podcast. Exatamente. E quando você compartilhar, vai estar mais próximo ainda. Então tá cada vez mais próximo. Olha, eu gosto de uma frase que o Fábio usou no último podcast. O filme, pra ser um clássico, ele normalmente acaba se transformando numa pintura. Ele é um enquadramento do espírito do tempo de sua época, cara. Tipo, eu acho que isso é inegável, assim. Porra! Sim. Tu falou exatamente isso? O Rodrigo pegou o que eu falei e floreou muito mais. Sim. Floreei, coloquei enquadramento do enquadrando. É isso, é Parabéns. isso. Até fiquei orgulhoso de mim mesmo. Não, eu quero uma camiseta disso aí. Mas sim, é um filme que consegue capturar o espírito do tempo, né? Então, o enquadramento do espírito do tempo, muito bom. Acho que se pedir pro Rodrigo repetir, tu consegue repetir? Tá gravado. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou falar assim, o filme coloca num frasquinho o espírito do tempo. Gabriel, melhor ainda, ele coloca numa semente. Numa semente. Uma semente. Semente germina, né? Vamos falar um pouco de Bacurau. A primeira coisa que eu queria perguntar pra você é o seguinte: dá pra enquadrar Bacurau em um gênero? Se fosse uma locadora ruim, É difícil, né? seria aquele gênero filme brasileiro. Qualquer coisa é filme Mas brasileiro. eu tô pensando, Gabriel, justamente na minha mãe, se ela tivesse colocado, minha mãe era dona de locadora, né? Botar Bacurau, em que sessão ela colocaria esse filme, né? Filme cult. Filme cult. Não, ótimo. Filme cult seria muito bom. Filme cult, pode Tá ser. ligado? Ele permeia, né? Ele permeia ali um suspense, um drama, um terror, Faroeste. um faroeste, Não, ele chega a conversar com trash, cara. Tipo assim, com trash total. Sim. uma ficção científica. É um filme futurista, em última instância é um filme Né, um futurista. pouco de ficção científica. Exatamente. Então, eu acho que esse já é um primeiro ponto que faz com que a gente acabe, assim, se interessando um pouco mais por tudo aquilo, sabe? Porque, cara, o Bacurau, ele permeia muitos gêneros, né? O que não deixa de ser, talvez, uma característica de grandes filmes, né? Ou de um filme cult. Sim. Não, realmente, estaria naquela prateleira.
história, junto com Donnie Darko. É verdade. Com os filmes que você não consegue classificar. Mas ele se coloca também como um neo-faroeste ou um faroeste. Então, assim, eu acho que seria interessante, até se o Rodrigo quiser pincelar aqui, né, alguns elementos, né, que fazem o filme ser um faroeste. Cara, eu acho, assim, teve um debate até grande na mídia internacional, principalmente nos Estados Unidos, crítica americana, falando que ele seria, talvez, como o Fábio falou, um neo-faroeste. É um termo que também estão usando pra neo-terror, que seria Corra, por exemplo, né, o Get Out. Que eu acho um absurdo, que não é neo-chongas. Eu também, exato, eu não acho que é neo, eu só acho que é um bom terror. Exato. Assim como é um bom faroeste. A questão, pelo que eu vi a galera debatendo, é que esse filme ele vai se comunicar diretamente com o faroeste que ele chamava o faroeste italiano, os faroeste spaghetti. Então, na forma de filmagem, né, no cenário, na aridez, sujeira nos enquadramentos e tal. Só que ele acaba, em termos de história e personagem, ele fala mais com o final do faroeste nos Estados Unidos, quando o faroeste é mais pesado, mais carregado, como é, por exemplo, Os Imperdoáveis, que é um filme mais árido, no sentido dos personagens serem mais amargurados. Sim. Ele fala sobre temas muito mais sérios, não tem mais uma romantização, né? Uma visão otimista, né, daquele faroeste do Ford. Né? Exatamente. Mas, ô Rodrigo, o faroeste italiano, isso é uma curiosidade minha até, o faroeste italiano, ele também endeusa o cavalo? Porque isso não acontece em Bacurau, né? Cara, todo faroeste endeusa o cavalo. Todo faroeste endeusa o cavalo. Eu lembro que tem um tema que a gente debateu no podcast lá atrás, em Django, quando em Django eles matam um cavalo, e isso é uma representatividade de como aquele signo tão importante do faroeste foi assassinado ali, foi desrespeitado ali, né? Mas o Bacurau faz isso? O Bacurau, ele endeusa o cavalo também, ou não? Porque eu não encontrei isso. Eu não acho que ele endeusa o cavalo, ele só lida com respeito com tudo que tem a ver com natureza. Sim. Com tudo que tem a ver com natural, ele lida com respeito. Perfeito. Não endeusamento, eu acho, em si. Ok. Você vê que os forasteiros, né, a galera do Sudeste está de moto e os moradores estão de cavalo. Naquele encontro, exatamente. Mas em alguns momentos os moradores também usam motos. Então eu fiquei assim, tipo, será que ele tem esse comportamento? Mas não tem. E um último gênero que a gente não comentou aqui é que ele pode ser um pouco gore também, né? Um pouco não, total, né? Caraca, Rodrigo, pergunto pra você. O que é gore? Defina gore. O que é gore? Bem, normalmente o gore é um filme sanguinolento. Escrachado em que o sangue jorra. Mas aí que tá, o sangue não pode ser o Pink Blood, né? Não pode ser o Pink Blood, exatamente. Tem que ser... Ele não pode ser divertido. É um sangue que, de fato, tem um peso. Ele é mais dramático, ele é mais real, né? Ele é mais chocante. Ele não tem um quê de trash nem divertido, né? Não é um sangue divertido, né? Não é um Django, por exemplo. Não é Kill Bill. Não é Kill Bill. Sim. Vai ser o Massacre da Serra Elétrica, por exemplo, que é o sangue jorrando, né? E por último, assim, eu queria puxar, antes da gente começar a falar de fato do filme, mas já introduzindo, eu queria puxar o que é Sônia Braga nesse filme, sabe? Porque, cara, Sônia Braga me emociona demais nesse filme. E eu fico, assim, realmente espantado. Eu queria até falar da cena em que a Carmelita morre e ela chora. Porque é o seguinte, né? A Domingas, que é a médica, né? Ela tá chorando, tá revoltada, na verdade, ao mesmo tempo. E o legal dessa cena é que você percebe claramente na interpretação da Sônia Braga que ela tá alcoolizada, revoltada e ao mesmo tempo ela xinga e ela sente dor. Cara, ela parece estar sofrendo pela morte da amiga, mas ao mesmo tempo é orgulhosa demais e tenta esconder, sabe? Causa uma revolta nela mesma. Cara, é um misto de sentimentos como ela consegue, incrível. Né? Impressionante. Muitas camadas de interpretação. E aí, me permita, Fábio, eu vou trazer aqui já, por início, uma analogia, uma metáfora, que eu vou arrastar essa metáfora ao longo do programa inteiro. Então, assim, me permita isso, porque vai ser chato eu ficar arrastando isso o tempo inteiro. Que é o seguinte, que é uma metáfora bíblica, que é o seguinte, tenho pra mim que esse filme traz várias metáforas bíblicas, além das metáforas óbvias que ela traz sobre fascismo e tudo mais. Então, assim, a personagem da Sônia Braga, qual o nome dela aí? Domingas. O domingo vem quando? Depois que Deus acabou de fazer aquele mundo perfeito, deu uma descansada ali no sábado, no sabá, e aí Deus foi embora. Que é quem? A mensageira de Deus. Carmelita. Carmelita significa isso. Carmelita. Olha que você tá chegando numa interpretação que eu também escrevi alguma coisa pra falar sobre isso, mas eu vou deixar pra falar depois. Vai lá. Não, mas é isso. Carmelita foi embora. Essa presença divina foi embora. E agora chegamos no domingo, que é o primeiro dia depois que Deus vazou, que é o dia da Domingas. E ela tá lá como? Tá tentando interpretar esse novo mundo sem essa matriarca, sem essa presença sagrada, sem essa presença criadora, que foi a Carmelita. Verdade. Né? Então, você vê ela revoltada, você vê ela fazendo barraco com a ausência dela, mas ao mesmo tempo você vê ela amando aquela presença, você vê ela sofrendo, né, por aquela ausência. Então, essa é a introdução da Domingas. A primeira pessoa humana, a primeira pessoa que vai cuidar daquele povo depois que Deus foi embora. Legal. Tá, depois que o Jardim do Éden foi criado, sim, e aquele povo tá ali, no Jardim do Éden, vivendo ali. Muito bom. E aí tenta adicionar isso aqui na sua interpretação, Gabriel, porque olha só, interpretando só essa cena da Domingas falando, eu entendi, cara, que isso aprofunda
profunda relação entre ela e a Carmelita. De uma certa forma, de que as duas eram amigas, mas elas tinham suas diferenças, suas rivalidades. Isso trouxe uma complexidade muito grande pra essa cena, pra mim, assim. Cara, mas eu acho que tem um ponto muito interessante aí, que já é uma primeira armadilha do filme. Ele gosta de pregar armadilhas na gente. Gosto. Com a nossa primeira interpretação, nosso pré-conceito, que é, a gente tem uma primeira impressão de que a Domingas tem um revanchismo com a Carmelita. E de que talvez você tenha ali uma comunidade que tem suas dicotomias, tem suas brigas, seus revanchismos. E na verdade não é o caso. Não é o caso. Não é. A Domingas não é o Lúcifer dessa história. Não, exato, não que é. tem rivalidade com Deus. Exatamente. E foi o Gabriel falou muito bem falado. Ela, na verdade, ama Carmelita. Ama Carmelita. Ela quase depende de Carmelita. E ela tá com tanta dor, tanto sofrimento, que ela desabafa com revolta. Revolta dela ter ido. A revolta de ter acabado a relação com ela. É engraçado que é uma peça do filme, que tu imagina, vai ser aqueles filmes que vão ter núcleos que brigam entre si, como todo filme de interior é. E esse filme não é assim. Essa sociedade não é assim. Essa comunidade não é assim. Sim. O interessante dessa cena é que a interpretação da Sônia Braga não é um único gesto que permite essas amplas interpretações. Não, ela vai passando por esses sentimentos ao longo da cena, né? Primeiro é revolta. Não sei a mágica que essa mulher tem, né? Ela simplesmente se transmuta. Não, você consegue ver a mente dela, cara. É bizarro demais. É verdade. É impressionante isso, cara. É uma aula. E aí você vai passando pelos sentimentos que ela tá sentindo ali, e, cara, tu vai acompanhando. Não tem corte, ela tá ali sentindo primeiro uma coisa, depois outra, e tu tá acompanhando. Tu fala, cara, é simplesmente assustador. Mas eu concordo com o Fábio que, assim, ele planta essa semente de que existiam diferenças, talvez, entre esses dois personagens, elas tinham suas diferenças, talvez. A respeito e a admiração. A amizade. Elas tinham suas diferenças, mas elas tinham amizade. Sim. Eu vou até acrescentar aqui, tá ligado? Eu vejo ela como uma Lilith. Uma Lilith. Tá ligado? Caramba. Nesse mundo. Foi interessante. Maneiro. Cara, me veio uma lembrança nessa cena muito particular. Minha avó nasceu numa cidade interior também. Pequeno, assim, do tamanho de Bacurau. E ela dizia, minha avó dizia sempre assim, você vai conhecer quem foi essa pessoa em vida no velório dela. O velório tem que estar lotado. Se não tiver lotado é porque as pessoas não gostavam dela. E eu lembro disso assim, a Domingas fala isso, fala, quero ver se vai ter esse tanto de gente aqui no meu enterro. Aí tem uma senhora que grita lá atrás, não vai ninguém no teu. Caramba. E cara, eu lembrava disso, minha avó falava muito disso, e eu lembro que quando eu fui no velório dela lá, em Jacareí, além, obviamente, da tristeza, era a expectativa de ver se teria muita gente no velório da minha avó. E tinha muita gente, cara. E foi uma sensação assim, tipo, cara, que bom, assim. Que bom, e essa cena me trouxe muito isso, cara, esse momento. Cara. Poxa, Rodrigo, você acrescentando isso até me traz mais uma camada, o medo de não ser suficiente pra aquele povo. É verdade. Quando ela pergunta, tipo, no meu velório, quero ver se todo mundo vai, mas é o medo dela mesmo, de não ser suficiente, de que agora ela assume mais responsabilidade. É o medo. É o medo da mortalidade dela, tá ligado? É o medo dela ser esquecida após a morte. Eu ainda acho que também funciona como uma espécie de passagem de bastão, talvez, né? Sim. Agora, entre aspas, a matriarca de Bacurau, né? Ela vai embora e ela... Qual é a sucessora dela, né? Qual é a pessoa que vai personificar isso? Ela se coloca nessa posição. Ela que carrega esse peso. E aí eu queria trazer, aproveitar esses simbolismos aí que o Daniel trouxe, eu queria trazer um outro simbolismo que o filme começa, e é um simbolismo que eu acho que é constante no filme em si, que é a água. Assim como a gente viu no Mad Max, quem tem água tem o poder, de certa forma, quem tem a água tem a vida, né, aqui nesse filme. E aí o filme começa, tirando aquele plano que vem do espaço, além das nuvens, com a música tocando e indo, né, pra Bacurau, o filme começa com um caminhão-pipa, passando sobre caixões, destruindo caixões. Atropelando caixões, destruindo esses caixões, quando ele passa por eles. Então mostra, de certa forma ali, esse caminhão-pipa, ou a água, né, de certa forma, né, é uma força pró-vida, uma força contra a morte. E isso, né, ao longo do filme, a gente vê sendo resgatado em vários momentos, aos quais eu não vou falar agora. Vou pausar, não falar aqui, pra depois trazê-los em momento oportuno. Então agora vamos falar um pouquinho só sobre a morte da Carmelita e esse significado, né? Porque, assim, eu tenho uma certa interpretação de uma determinada cena, e isso combina um pouco com o que o Gabriel tá falando. Cara, a cena em que mostra o caixão transbordando água, né? Ela tem uma explicação meio lógica, assim, em cima da droga, em cima do que eles estão tomando ali, beleza. Mas isso me chamou muita atenção, porque o Gabriel tá falando da água, e a água pra mim, assim, tipo, ele tem um significado de esperança pra aquele povo. Água é vida. E tipo, sim, a água é vida, né? Beba água! mas também existe uma passagem na Bíblia que um soldado teria furado Jesus e no lugar de sangue teria escorrido água. E aí eu comecei a falar, cara, isso aqui me parece um milagre, sabe? Tipo, isso me parece um milagre, jorrar água do caixão. O que vai conectar com o reaparecimento de Carmelita no terceiro dia do filme. E aí eu falei, cara, calma aí. Eu comecei a ver, cara, quando é que Carmelita reaparece, né? Ao final do filme ela vai reaparecer como um espírito. Sim, como uma entidade, como uma entidade na frente do atirador. E isso acontece no terceiro dia. E quando eu falei, cara, calma aí, isso aqui é paixão de Cristo.
sabe? Eu tenho uma procissão acompanhando uma pessoa que morreu, né? Eu tenho lá, tipo, todo esse velório dessa pessoa. Eu tenho o dia seguinte, dá o velório, e eu tenho 2 dias depois, que é o terceiro dia, uma ressurreição dela, sabe? Tipo, Cara, então, muito bom, muito eu bom. comecei a ver o filme por esse aspecto também, o que conversa um pouco com um aspecto um pouco religioso do que o Gabriel teria falado, assim. Ô, Daniel, a gente vai ter que desenvolver uma teoria agora nossa, pra gente poder confrontar essa parada aí. Assim, o que eu achei interessante, é muito bom que vocês colocaram de verdade. Eu tinha tido uma interpretação que, assim, de fato eu não encaro a semente como uma droga, né? Ela é um simbolismo, a semente é um simbolismo pra abrir seus olhos, abrir seus poros pra aquela terra, pra aquela cultura, pra aquelas raízes. E eu acho que ela tava com a visão ampliada ali, e eu encarei como se a Carmelita estivesse irrigando, voltando pra terra de onde ela nasceu, transformando ela mesmo naquela terra. E vai se transformar, obviamente, depois numa entidade importante ali, protetora, né? Como se fosse uma vigia, assim, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, bem legal. Cara, eu gostei muito dessa sua análise, que realmente ela complementa exatamente essa visão minha, né, da Carmelita como esse, aspas, essa espécie de Espírito Santo, essa espécie de energia divina, né, que volta pra terra em si, e aí a visão messiânica, a visão de Jesus, a visão daquele, tá certo, que volta, que é perseguido pelas autoridades, Sim. e volta pra trazer a luta daquele povo em seu banditismo, é quem? Lunga. Lunga, exatamente, pode o crer. Lunga. E como eu falei que a água traz a vida, a água representa a vida, o Lunga, ele é resgatado justamente da torre de uma represa. De uma represa, Sabe, né? quando ele chega na represa, ele tá sobre o ponto mais alto daquela represa, no céu. E aí chamam ele desce da torre da represa e se apresenta, né, pro povo de Bacurau, né, como um filho, como um pária, como alguém carnal, alguém que não tem gênero bem definido, um anjo, de certa forma, que não é exatamente de nenhum sexo, como um filho dos céus, um filho das águas, que vai tentar salvar aquele povo, sabe? Então, assim, eu vejo o banditismo de Lunga e o resgate dele da torre da represa, sabe, como uma espécie de Novo Testamento de Bacurau sendo criado ali. Incrível. Dialoga com essa sacralidade da água, né? Não, faz sentido, faz sentido. Tem uma frase sobre Lunga que eles falam assim, cara, o Lunga é importante pra gente pro bem e pro mal. O mal dele ainda é importante pra gente. E cara, você vê a quantidade de interpretações que a gente pode ter, porque ele representa o mito, ele representa o misticismo da região. Tipo assim, como essa parte da nossa cultura fantástica, né? Que você vê que tá fazendo muito sucesso em Cidade Invisível, por exemplo, uma série da Netflix, né? Ele também representa, e aí vem o banditismo, né? Que o Gabriel falou. Zaniolo, coloca pra gente, por favor, Chip Science aí, banditismo. Banditismo. Banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade. Banditismo. Cara, e é isso. O banditismo dele vai representar também, cara, essa alma do cangaceiro. A alma do cangaceiro, ele vem representar Lampião, né? Como se fosse um descendente direto de Lampião, né? Cara, é incrível, né? Olha o simbolismo desse filme, meu Deus. Sim, e o próprio psicotrópico que é trazido no início do filme pode trazer essa representação de que aquele povo ali vive no Éden, aquele povo vive dentro daquele sonho. Pra você entrar naquele mundo de Bacurau, né? Quando você chega, atravessa a fronteira, toma seu psicotrópico e entra no Jardim do Éden. Vai em paz. Verdade, Tá verdade. Aquele é um Jardim do Éden que não deu errado. Exato. E eu vou até complementar aqui um pouco o Fábio. O que aconteceu com o Jardim do Éden clássico? Veio a cobra ofereceu ali a maçã, Fruto proibido, o né? fruto proibido ali daquele conhecimento específico, e a partir daí deu tudo errado. Nesse caso aqui de Bacurau, a gente pode ter, isso é uma análise, uma interpretação que eu tenho, é como uma cobra daquela cidade, o Tony Júnior. Júnior, que chega naquela cidade com uma picape vermelha cheia de livro, que seria, de certa forma, ali o fruto do conhecimento, e oferece pra aquele povo ali o fruto proibido, aqueles livros que ele trouxe, livros obsoletos, joga ali naquele Éden o fruto proibido, daquela picape vermelha, daquela maçã vermelha, naquele conhecimento obsoleto, e nesse caso, nesse Éden, não dá certo. O pessoal pega aqueles livros e foda-se aqueles livros, taca fogo naqueles livros, esse livro não serve chongas. O professor fala, né, ó, eu vou dar uma olhada nos livros lá, vou ver o que presta, né, e com o resto a gente joga fora. Não, é igual ele tenta também colocar pra galerinha ali aquele remédio que deixa a galera lesa. Sim. Que a Domingas fala, se vocês querem tomar um remédio, tomem, mas é pra deixar leso. É pra você perder sua capacidade de pensamento, de bom senso, de senso crítico. Essa cena dos livros é muito boa, porque o enquadramento do livro é como se fosse os livros sendo jogados, parece como se fosse lixo sendo jogado Uma ribanceira, né? aterro sanitário ou num lixão, né? Sim. É exatamente o mesmo sentimento. E eu digo mais, antes dessa jornada acontecer, do
do Tony Jr. aparecer como essa cobra, né, com esses livros, existe algo que é clássico de filmes brasileiros, o pessoal fala, todo filme brasileiro tem, eu não aguento mais, a nudez. E sim. a nudez aparece, antes disso acontecer, de uma forma completamente natural, de uma forma não sexualizada, como se fosse de fato o Jardim do Éden, como se fosse de fato a nudez daquele paraíso. As pessoas estão andando nuas, parece o pessoal pelado, tomando banho, e vida que segue. Sim. Essa nudez não tem intenção de chocar a gente ou de trazer uma sexualidade. Então assim, aquele mundo é o Éden. Antes dessa abordagem, dessa cobra, que na minha visão seria esse Tony Jr., essa primeira cobra, que na nossa Bíblia, né, deu certo com uma cobra só. A primeira cobra já teve sucesso. Em Bacurau, não. A primeira cobra não teve sucesso. Eu só acho que essa cobra em específico, ela podia ter trago uma coisa que fosse um pouquinho mais próximo de um pecado, né? Porque os livros eu fiquei assim, pô... Não, mas olha só, tem o remédio. Tem um remédio. Mas tem todo um contexto do que o que ele tá trazendo é podre, né? O que ele tá trazendo tá próximo da data de validade vencer, muitos estão com a validade vencida. Tudo que ele traz, basicamente, tá maculado de alguma forma, né? Então... Um veneno. E não é só isso, no sentido que quando você aceita o presente, você necessariamente vai ter que votar nele, teoricamente. Então, no fundo, esse presente já tá contaminado, é um contrato. É um contrato. Esse Tony Júnior que está chegando no meio do povo. Como é que é? Esse jingle é excelente. Esse jingle é ótimo. Excelente, excelente. Cara, essa cena do Tony Jr. pra mim é muito o que o Gabriel falou. Esse filme, ele cria armadilhas pros nossos preconceitos. A gente olha essa sociedade, essa comunidade e pensa simplória, primitiva. E no fundo, não é primitivo. Na verdade, eles são extremamente sofisticados. Eles são o Jardim do Éden que deu certo. Exatamente. Melhor que nós. Exatamente. É uma sociedade que deu certo. Eles têm uma relação saudável, respeitosa com a natureza. Eles têm uma naturalidade em suas relações, sem preconceitos. Cara, quer ver um ponto muito interessante? Não há preconceito com profissões que é tido como imoral, como a prostituição. A menina que vai ter o programa com o Tony Jr., cara, ela é tratada não só com muito respeito, mas com a importância dela ter se sacrificado pela comunidade. Pela comunidade. Porque, tipo assim, ela, todo mundo sabe que ela vai sofrer na mão do Tony Jr., que ela vai voltar machucada, sofrendo pela noite que ela vai ter terrível com esse cara. Só que ela vai passivamente porque é uma forma dele não se vingar, não punir aquela comunidade. E eles encaram isso. A Domingas tenta protegê-la, todos olham ela com um olhar de compaixão, de entender que ela tá se sacrificando por eles. Sim. É uma sociedade equilibrada, uma sociedade que se respeita. Eles vão recolher os alimentos, cara, com respeito. Ninguém pega mais do que precisa porque sabe que vai tomar de alguém. Se eu pego mais do que eu preciso, eu tô tomando de alguém. Então é uma sociedade que a gente vai encarar com... uma sociedade simplória, não. Foi o que o Gabriel falou. Ela é uma sociedade que deu certo, equilibrada, saudável. Mas aqui eu queria chamar a atenção para esses coadjuvantes de Bacurau, né? Os atores coadjuvantes, que eles aparecem muito pouco, são pessoas da vila mesmo, onde Bacurau foi gravado, mas que são excelentes. São coadjuvantes excelentes, assim. Os figurantes, né? São figurantes, obrigado, Fábio. São figurantes que, cara, eles têm uma interpretação, você vê naturalidade, você vê verdade naquilo ali. Sim. E pra casar com o que você também tava dizendo, Rodrigo, dessas pegadinhas, né? Pegadinha não é a palavra, eu tô usando a palavra de questão de vestibular, né? Mas essas armadilhas que o filme prega na gente, o Gabriel tocou no ponto do Lunga, né? Que ele é encontrado no topo da represa, e até então, o que a gente escuta do Lunga faz a gente pressupor, isso de acordo com o preconceito que nós temos, né? Que o Lunga é um personagem absolutamente forte, que ele é do gênero masculino, que ele é hétero, né? Brutalizado. É um Rambo. Violento. É um justiceiro, né? É um cangaceiro, pra usar melhor o termo aqui, é um cangaceiro, né? É o lampião, propriamente dito. E quando você encontra o Lunga pela primeira vez, a primeira cena de apresentação do Lunga são todos símbolos femininos. Ele tá na frente do espelho, ele tá pintando os olhos, quer dizer, são todos símbolos femininos, são todos os símbolos que nós preconcebemos como femininos, né? Sim. Não necessariamente femininos. Ele tá pintando os olhos, ele tem as unhas pintadas de preto, ele tem uma tatuagem no pescoço. Ele demonstra carinho pela perda de um amigo. Você começa a se questionar, esse personagem é aquele que eles estavam citando? Então, o filme te joga, né? Te quebra. A todo momento. A todo momento. Você anda um pouquinho e você encontra opa, peraí, é isso mesmo? E o personagem do Lunga, pra mim, foi assim, o que mais me impactou. E na cena de apresentação dele, assim como a gente falou da Sônia Braga, nessa cena inicial dela, tem um trechinho que também traz pra gente um background do personagem que fica ali no subjetivo, né? O Pacote, que é um dos personagens principais, vai levar os corpos e mostrar pro Lunga o que tá acontecendo, pedir ajuda pra ele. O Lunga fica sensibilizado com a situação, né? Algo que você não espera de um justiceiro, né? Teria um coração forte e... Cara, ele faz um carinho no amigo. Ele faz um carinho. Sim, até queria complementar o que você tá falando, Daniel, trazendo o Lunga como essa figura messiânica, né? O Pacote só consegue trazer ele
pro campo de batalha rezando pra ele, tá ligado? Em certo aspecto, trazendo oferendas e apelando pro poder dele, suplicando a ele. Então, de certa forma, o pacote reza, aspas, pro Lunga pra trazer essa entidade pro campo de batalha. O Lunga ainda vira, o que eu tava querendo chegar, e eu acho que vai junto com o que o Gabriel acabou de dizer, o Lunga, ele, ao ser solicitado a voltar pra vila pelo pacote, ele indaga o pacote. E você vai voltar a ser o pacote? O pacote pergunta pra ele, volta, Lunga, vamos voltar a ser o Lunga lá de Bacurau. E ele fala, e você vai voltar a ser pacote? Como se houvesse um background ali entre os dois personagens, há um contexto ali, e beleza, isso tá subjetivo, ele não vai falar mais disso, passou, já foi. Você já criou... Já foi, já rolou, já funcionou. Já funcionou, perfeito. Você já criou uma relação entre esses dois personagens com uma frase. Isso é muito eficiente, cara. Isso é muito habilidoso. Muito habilidoso, né? Cara, eu até trago o seguinte, cara, dentro dessa visão do Lunga, né, como esse filho de Deus, né, como essa figura messiânica, que até vou trazer pra vocês o exemplo de uma frase que acontece de fato no filme. Quando o Lunga chega na cidade, e aí começa a ter um monte de festa, comida, bebedeira, tal, aparece um cara e fala o seguinte, pô, quero reabrir a igreja. Aí o cara fala, não, a igreja sempre esteve aberta. A igreja é a igreja do Lunga. A igreja é a igreja do Novo Testamento. O Lunga traz, de certa forma, o Novo Testamento, as novas regras daquela sociedade, né? O que aquelas pessoas devem seguir a partir de então. Então, a presença do Lunga descendo dos céus como um filho de Deus, chegando como Jesus do banditismo por questão de classe, desperta naquela população como membro, né? O Lunga, como aquela pessoa perseguida pelas autoridades daquela civilização, desperta naquela população uma vontade de criar uma igreja pro Lunga, sabe? Assim que ele chega na cidade. Legal. A igreja até então é utilizada como um depósito. Ela é o depósito das carteiras, ela é o depósito dos caixões, ela é o depósito de tudo. E quando vocês começaram a apresentar essa visão muito baseada no cristianismo, eu me perguntei, assim, porque ao ver Bacurau, poucos são os elementos físicos, vamos dizer assim, enquadrados em cena, que remetem à religião, de fato, né? A igreja tá fechada em Bacurau, por exemplo, né? Não, exatamente. Eu acho, assim, a igreja, por exemplo, quando eles percebem a ameaça e o perigo, eles não vão recorrer à igreja. Eles recorrem à escola e ao museu. Exatamente. Eu acho que, na verdade, pelo que eu entendo do que o Gabriel e o Fábio estão trabalhando, é que essa visão cristã dentro do filme é como se fosse uma releitura, né? Uma releitura no viés Bacurau da coisa, entendeu? Posso, então, colocar um ponto que eu acho que conecta isso tudo? Por favor. Quando Bacurau é apresentado pra gente, logo depois da cena do enterro, a gente vê a cidade, a apresentação da cidade. Então, primeiro a gente vê uma escola, onde chegam umas motos, estacionam. Depois a gente vê o caminhão, que é um prostíbulo, que chega e a galera tomando banho. A seguir a gente vê uma feirinha, um comércio. Depois a gente vê uma mulher subindo uma escada e abrindo um museu. E a gente é apresentado ao museu. Logo depois a gente vê o Acácio se aproximando, o pacote, né? Se aproximando da igreja. Quando ele abre, a igreja, ela é uma dispensa. Ela guarda inutilidades, bagulhos, né? E em seguida a gente vê, cortado para o posto de saúde de Domingas. Ou seja, a gente já espera que toda cidadezinha brasileira, por conta da nossa colonização, tenha uma igreja. Porém, Bacurau é diferente. A igreja de Bacurau não é aquela. A referência religiosa de Bacurau era, assim, carmelita, né? Que acabou de falecer. E ela tem um búzio no dedo. A religião dela é outra. Sim. A sacralidade de Bacurau tá em outra religião. Era isso que justamente eu ia colocar. Exato. A gente tá falando de cristianismo, mas, assim, não é que falte religião a Bacurau. O símbolo é outro, né? Sim. Os símbolos são outros. Mas o que eu acho legal é que isso fecha com a moral de Bacurau sendo uma moral que não é a moral católica. Ou seja, o seu herói é um fora da lei e queer. O nu é apreciado e normalizado. As diferentes sexualidades são respeitadas. A droga, ela é consumida, seja ela uma sementinha natural ou um remédio pesado, mas é responsabilidade de cada um. Ou seja, Bacurau é um microcosmo não colonizado da mesma forma que nós fomos colonizados. Sim. Não é nada conservador, é extremamente progressista, né? Ou talvez ela teve os mesmos processos, mas ao passar das gerações ela se livrou desse tipo de dominação. Quando eu falo colonizado, é assim, eles não se colocam como colônia da mesma forma que nós nos colocamos. Entendi. Sim. E eu falo dessa proposta, desse Jardim do Éden, porque Bacurau é muito verde. Quando a gente pensa numa cidade, numa região do sertão, a gente pensa numa região com escassez de água, tem caminhão, pipa e tudo mais, uma região árida. Mas Bacurau é muito, muito verde. Bacurau é, de fato, esse Jardim do Éden, sabe? E quando o Lunga chega com o seu Novo Testamento, né, legitimando a violência, legitimando o combate àqueles que querem destruir aquela região, sabe? Você vê ali uma cena que tem logo depois, de um casal nu, cuidando das plantas, que esmaga, a palavra que eu uso é essa, esmaga a ameaça violentamente. Sim. Tá ligado? Então, assim, Bacurau é, de fato, esse paraíso na Terra, em que a cobra não conseguiu entrar. E quem é o Caim? O Caim é o filho
daquele povo que trai os seus irmãos. Quem é o Caim nessa analogia inteira, nessa metáfora do Bacurau? É a porra de eu, vocês, todo mundo aqui, o povo do Sudeste. O povo do Sudeste. Esses filha da puta que sou eu. Perdão, Spotify. Esse povo maravilhoso. Explícito no Spotify, tem que botar lá agora. Perdão. Esse povo maravilhoso que trai seus próprios irmãos brasileiros pra ganhar algo mais, tá ligado? Esse povo é o Caim. E é por aí que a cobra vai tentar se não deu certo pela Eva. Eu acho uma coisa muito interessante, cara, que é assim, e compactua o que vocês estão falando. O que faz com que o sulista, né, o carioca e o paulista lá, o casal, o que faz esse casal menosprezar Bacurau é exatamente é um lugar minúsculo, sem tecnologia, entre aspas, porque eles têm celular e rede celular que funciona sempre, mas é um lugar distante, pequeno, primário, onde o Judas perdeu as botas. Só que o que é interessante é que é exatamente por Bacurau ser tão distante e tão longe de tudo, é que ele consegue se preservar. Ele consegue ficar longe de tudo que pode vir a contaminar uma comunidade como aquela, contaminar uma sociedade como aquela. E o interessante é que eles têm consciência disso. Se tem uma coisa que a comunidade de Bacurau tem, é consciência. Que o Fábio falou, eles optam por tomar ou não a droga. Isso diz respeito a cada um. Eles optam por ter suas próprias atitudes e decisões. Cada um respeita isso. Eles têm consciência. Então eles têm consciência de que eles têm que preservar o que eles são, o que eles foram. Então, assim, eles têm orgulho, não é à toa, cara. Eles oferecem pros forasteiros o museu. Eles oferecem hospitalidade. Eles não oferecem violência. Pelo contrário. Ainda que eles entendam o perigo que aqueles forasteiros são. Então essa é a diferença de Bacurau. Isso vai de encontro, quando eu tava tentando argumentar com o Rodrigo, em contraponto a vocês, que as soluções de Bacurau, elas não passam por questões religiosas, propriamente dita, né? Elas passam por memória, elas passam por ciência, de certa forma. História. Bacurau tem tablet, tá ligado? As escolas de Bacurau. Você falou aí que Bacurau não tem tecnologia, eu posso te garantir que a escola de Bacurau tem muito mais recurso que a escola no Sudeste, tá? Cara, o pacote falou que lá nunca cai a internet. Nunca cai a internet, amigo. Sinal de telefone não cai. Sim. E aí você vê essa guerra do conhecimento. Entre a guerra do conhecimento do livro trazido pelo Tony Júnior, que é queimado, e a internet, que é um conhecimento livre que Bacurau tem o tempo inteiro. E usada de maneira, ainda assim, democrática e local. O professor que tá lecionando pra ele está usando uma ferramenta global, vamos dizer assim, mas ele tá tocando num ponto particular. Ele tá focando a comunidade dele. Ele tá procurando a comunidade dele. Ele tá usando a ferramenta, a técnica pra algo local. Vou explicar pro nosso público aqui, cara. O Daniel, em particular, se identificou muito com o professor. Com essa cena, porque ele é professor de geografia, tá ligado? Ele passou o podcast inteiro querendo falar desse momento, né? Sem dúvida nenhuma. Mentira, maluco. Cara, eu acho que o que a gente tá debatendo aqui é uma questão inquestionável quando a gente lembra da cena em que, basicamente, a população de Bacurau foi se refugiar na escola e no museu e que eles não foram atingidos. Nenhum morador dentro da escola foi atingido. A escola representa ali uma proteção inabalável. E quando eles revidam, eles trucidam os americanos. Quando eles se levantam, se erguem na escola, ou mesmo no museu com o Lunga, eles trucidam os americanos. Ou seja, quando você tá munido de conhecimento, seja ele científico, seja ele da sua história, seja ele do que você é, das suas raízes, e você revida com autonomia. Cara, e é lindo a arma estar no museu o tempo todo. Exato. E você recorrer ao museu pra vencer uma adversidade, você recorrer à memória pra vencer o que é de fora. Vocês falaram em vários momentos que o filme ele meio que te prepara pra alguma coisa que você já tem pré-concebida e ele quebra isso na sua cara. Isso é uma grande vantagem de Bacurau. Ele começa, por exemplo, o filme mostrando o espaço, o que conecta com a cena do OVNI perseguindo o cara. E quando chega essa cena, eu falo, o filme é trash. Sim. Cara, a primeira coisa que eu penso quando eu vejo essa cena, o filme é trash. Tá? E em seguida ele me quebra a expectativa e quem me explica o que é o OVNI é o próprio que eu consideraria um matuto, uma pessoa, que não tem instrução, por eu ser do Sudeste, é o próprio cara que me explica, eu fui perseguido por um drone. Caraca, aí você para, putz, é um drone, é óbvio que é um drone. Cara, exato. Tem um momento que você logo pensa assim, cara, ele vai se assustar, vai sair correndo e falar, vi uma nave, o ET, não sei o que. A gente nessa ignorância toda, subestimando o senhorzinho, e o cara vira, olha, tá rolando um drone lá, a coisa tá ficando séria. E tu, caraca, como é que é? Isso é interessante esse ponto que você colocou, ele reforça uma parada. O filme, ele é muito
inteligente na maneira como ele vai construindo a tensão. Ele trabalha a tensão, tanto é que o filme pode ser considerado suspense também, ele trabalha a tensão de 3 formas diferentes. A primeira forma dela, que é bem nesse momento, ele vai criar a tensão baseado na nossa expectativa, em colocar coisas misteriosas, estranhas e inusitadas. Então, você tem, por exemplo, como lá no iniciozinho, o caminhão atropelando os caixões, o caixão sendo atropelado, a ideia de talvez ter um corpo ali, cria tensão, cria expectativa. Tu fala, caramba, o fato do OVNI também, tu fala, o OVNI, caramba, mas isso é trash, é real? Os cavalos atropelando a cidade, cria tensão, é estranho. Quando o professor não encontra Bacurau no mapa, você fala, caramba, cara... Não encontra Bacurau no Google Maps, cara. Percebe como a tensão tá sendo construída e ela tá aumentando? Pouco a pouco. Exatamente, mas o que é mais interessante é que a gente tá preocupado porque a gente sabe que tá vendo um filme que vai dar problema. Só que a galera em Bacurau também está percebendo que tá dando problema. Eles estão antecipando o problema que vai vir. O pacote fala, não vai na fazenda, não vai que vai dar merda. Ele sabe que a coisa tá ficando muito séria. E aí quando a gente vê o que aconteceu na fazenda. Quando entram os motoqueiros, os motociclistas, a gente fala, caramba, cara, vai dar merda. E o que é interessante é que vem 2 motociclistas que naquele contexto, com aquela roupa, aquele uniforme, aquele macacão de motociclista, colorido pra caramba, eles são um ridículo ali. É tipo assim, é um ridículo perigoso, é uma ameaça, mas é ridículo. Rodrigo, vou falar uma parada pra você. Caraca, Rodrigo, ouve. Caraca, ouve. Tô ouvindo. Todo mundo tá ouvindo. Eu sei que o Daniel e o Fábio também já viram isso que eu vou falar. Estamos ouvindo. Vocês já viram Evangelion? Anime, Evangelion? Sim. Todo mundo viu? Sim. O público também, todo mundo viu. Todo mundo O viu. mundo inteiro viu. Tá, todo mundo viu. Se não viu, veja, tá bom. Os anjos de Evangelion são as paradas bizarras. São. Que não faz sentido e ao mesmo tempo é ameaçador. É. Pousa ali em Bacurau, esse povo com roupa esquisita, estranho, não faz sentido nenhum, mas é ameaçador. Pousa ali o ET, o OVNI, que não faz sentido, mas é ameaçador. Todo mundo que tá ali são esses anjos. E esses anjos têm forma estranha, falam uma linguagem estranha e eles estão lá para destruir Bacurau. É isso o objetivo deles, não tem mais objetivo. Acabou a diplomacia. Cara, tipo, tem um anjo em Evangelion que ele é um losango, não é isso? Só um losango. Exatamente. Não faz sentido, é só desconfortável pra gente. Cara, é desconfortável isso, é um ridículo, porque... Pô, uma palavra muito boa pra ser utilizada, desconfortável. Exatamente. Desconfortável, mas é engraçado porque assim, eles acham todos os moradores de Bacurau ridículos, pela sua simplicidade, mas eles são um ridículo, com aquela roupa, com aquela postura, mas no fundo são ameaça, porque eles de fato são ameaça no filme. O OVNI que é engraçado e trash é ameaça, porque é um drone que vem da ameaça, que vem do perigo, né? E vou até te perguntar uma parada, Rodrigo, eu acho que você não lembra, então eu mesmo vou responder. Qual a profissão do cara do Sudeste? Ele trabalha no Tribunal Regional Federal. Ah, ele trabalha no Tribunal de Justiça, não é isso? Ele trabalha no tribunal, louco, né? Ele ameaça, não sei, aí deixa aí pro diretor, não quero entrar no mérito. Amo todo mundo que trabalha no tribunal, tá bom, deixar isso claro aqui. Todos são dignos e ótimos, amo todos, tá bom? Deixar isso bem. Trabalha com a justiça. Quem nasce em Bacurau é o quê? É gente. Exato. É humano. É gente. É isso. gente. A cena é muito boa. É gente. É incrível. Não, essa cena, esses diálogos, realmente, nesse bar, eles constroem, sabe, a inteligência daquele povo. Exato. Sem muito problema, sabe? Tipo, quem nasce em Bacurau é o quê? É gente. Bacurau é o quê? Bacurau é um pássaro. Bacurau é um passarinho? Não, é um pássaro. Exato. É um Caraca. Mas tá extinto, né? Aqui não. Aqui não. Aqui não. Isso é muito bom. E aí, toda essa referência de alienígena fala um pouco com algo de fora chegando, né? Porque alienígena seria isso, né? Alien, alguém que está fora do teu espaço e que tá invadindo. E é o que aquela galera do Sudeste tá fazendo, né? Tá invadindo aquele espaço. É o que os americanos estão fazendo. Conectando com um pouco de xenofobia, né? Que o pessoal de Bacurau sofre pelos invasores. É engraçado, né? Que os alienígenas que estão vindo de fora, eles trazem xenofobia. E conectando um pouco com essa questão imperialista, ainda mais americana, né? Que Bacurau é, como o Daniel falou há um tempo atrás, foi colonizado, mas não é colônia, né? Cara, esse é o ponto, porque assim, aí nós vamos chegar na grande reunião que vai ter com, né, os 2 brasileiros ali com os americanos e a gente vai descobrir o que tá acontecendo. A gente descobre nesse momento que a ameaça, ela é muito maior do que a gente imaginava. Como o Gabriel falou, vai exterminar Bacurau. Nem mesmo o povo de Bacurau, que é extremamente hábil, inteligente, preparado, poderia imaginar que eles vão ser exterminados. É uma ameaça, assim, gigantesca. E aí eu sei que xenofobia é um gancho ótimo pro Daniel aí. Vai, Daniel, brilha, por favor. É um tema importante dentro do filme e como o Rodrigo falou, esse filme antecipou muita coisa. A gente tá vivendo um momento, eu não tô falando só de escala Brasil, não. Tô falando de escala, né, global, né? Vários movimentos pró esse sentimento têm acontecido. Crise de refugiados, né? Enfim. E o filme, eu acho que ele tem um mérito muito grande quando ele, de certa forma, coloca a gente na posição do xenófobo. Porque a gente olha pro matuto, né? Foi a palavra que acho que a gente usou.
falou, e acha que ele é um cara sem conhecimento. A gente acha que a senhorinha de Bacurau, ela não tem acesso a pesquisas que vão dizer que aquele remédio é fajuto, é bom ou não. A gente acha que aquela sociedade não vai ter uma organização tal que... Enfim, a gente tá nesse papel, cara. Ele brinca com nossos A preconceitos, gente né? tá nesse papel o tempo todo e a gente se enxerga sobretudo nesse papel na cena que o Rodrigo tá falando, né? A cena do banquete ali, da reunião entre os outsiders, vamos dizer assim, né? Dos de fora, dos alienígenas, né? Que a gente tá colocando aqui. E, porra, cara, os brasileiros. Paulistas. Paulistas e cariocas, né? O paulista e a carioca, né? No caso. Os Os sulistas. sulistas não se enxergam enquanto mais próximos do povo de Bacurau e se enxergam mais próximos dos americanos, né? Nós somos mais como vocês. Áreas onde houveram colonização alemã, sobretudo, né? Italiana e alemã. E será que a gente, quando... Assim, não tô perguntando a vocês de maneira bem genuína. Quando eu tô vendo esse filme, quando eu vi pela primeira vez, cara, quando essa pergunta vem, é que eu me coloco numa posição de, cara, eu tô fazendo exatamente isso. Eu tô me enxergando muito mais como o outsider do que como o cara de Bacurau. Por quê? Porque eu moro no Sudeste e a gente tem pouquíssimo contato com, como o Rodrigo falou no início, né? A nossa cultura, né? Dos nossos povos centrais, nossas raízes. Isso é assustador, cara. A gente é latino, velho. A gente tem que entender isso. Sim. A gente não é branco, a gente não é porra nenhuma. A gente é latino. Se a gente for pra Europa, o Fiuk talvez é branco, não sei. Mas assim, eu sou latino, o Fábio é latino, o Daniel é latino, o Rodrigo é latino. Todos nós, cara. A gente é latino, sabe, velho? Até mais do que latino. Ô, Gabriel, a gente é sul-americano, sabe? Tipo, não é latino, sul-americano, brasileiro. Eu me lembro até de A gente é brasileiro, velho. Até pra representar um pouco, assim, o sentimento disso, sabe? Tipo, eu tive no Uruguai e, cara, conheci um poeta uruguaio chamado Torres Garcia, que ele faz um poema e um desenho, assim, com a América do Sul de cabeça pra baixo e coloca o norte no sul. Desenha tudo de cabeça pra baixo e fala, cara, o nosso norte é o sul. Exato. Ó, bonito isso que o Fábio falou aí. Agora tu tocou num ponto importante aqui pra mim. Gente, a configuração que a gente tem de mapa, que o Fábio acabou de falar, né? Ele desenha a América do Sul de cabeça pra baixo. A gente precisa problematizar isso. Essa cabeça pra baixo não existe, né? Ela foi plantada na gente. Não. A gente enxerga o mapa de uma determinada maneira, eurocêntrica, por um costume, por um hábito, que não precisa ser esse, entende? A gente precisa desenvolver um sentimento nosso. Não é bem um hábito, né? É mais uma imposição que virou hábito, né? É uma educação. Uma doutrinação, né? Sabe por quê? Porque a gente vê o mapa na parede. Sim. A gente vê o mapa na parede. O mapa não é pra ser visto na parede. Em 2D. Eu te digo mais, o mapa é pra ser visto em cima de uma mesa e não na parede. Quando você bota o mapa na parede, você tem essa simetria aí. Sim. Pra cima é o norte, pra baixo é o sul. Exatamente. Não existe essa lógica. Quando o professor... E aí voltei lá o professor de Bacurau. Olha aí, ó. Isso aí. Falando que eu gostei tanto da cena. Quando o professor tá procurando Bacurau no mapa, ele tá procurando num tablet. Não sei se vocês perceberam, ele tá com um tablet posicionado paralelo ao chão. Ah, que lindo, Sim. cara. Que lindo você falar isso. Bonito. Ele tá com o mapa paralelo ao chão. E ele não acha Bacurau ali. Ele vai pra sala de aula procurar Bacurau lá dentro, né? No computador. Ele também não acha. Onde ele acha, Daniel? Ele acha num mapa feito provavelmente em Bacurau. E aí eu queria linkar aqui com o meu último tópico aqui da nossa pauta que eu coloquei aqui, que é lugar e pertencimento, que dialoga um pouco com o imperialismo, né? Que é o tema que a gente puxou aqui no início. Lugar é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, mas pra geografia, lugar tem um sentido muito específico. É um conceito da geografia, não é um conceito básico da geografia. Lugar é todo local com o qual você tem relação de afeto, você tem relação de pertencimento, identificação. Então, assim, é muito importante e até muito bonito que não tem problema Bacurau ter saído do mapa, porque o professor puxa um mapa feito naquele lugar e fala, ó, mas aqui tá o mapa de Bacurau. Bacurau tá aqui, ó. Bacurau sempre esteve aqui. Porra, Tô chorando aqui. me emocionei aqui, hein? Cara, eu também me emocionei, cara. Quando tu falou do tablet no chão, cara, pô, acabou comigo. Meu Deus. Cara, Bacurau tá no Plínio e seus alunos. Bacurau tá naquelas crianças, cara. É isso, é exato. Não precisa tá. Não interessa. Não precisa tá, porque para aqueles moradores Não precisa tem um mapa tá. ali deles. Eles têm o conhecimento local. E aí, o Daniel, me causa muita tristeza você dizer que essa é a sua última observação. Não foi o último tópico. Não, ele puxou a última pauta. O último item da pauta. O Daniel agora vai sair, porque ele tem que sair no auge igual o Pelé. Não é isso, não foi Que bom, porque eu queria saber sua observação sobre o fascismo, tá ligado? Porque assim, o filme traz essa pauta de forma extremamente explícita. Sim. Não, e o Gabriel, pontuando o que você acabou de falar, houve um debate na internet que, na verdade, foi muito mais lá fora do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o debate ao redor de Bacurau foi político. Quem não gostou do filme foi quem não concorda com o lado político de Bacurau, e há, de fato, um lado político ali, um posicionamento. Mas lá fora, o debate foi outro. Por exemplo, americanos não
gostaram, alguns críticos americanos não gostaram da maneira como os americanos foram representados. Assim como também não gostaram do excesso de violência e do gore. Bem feito, bem feito. Bem feito. Bem feito pra Bem eles. feito. Exatamente. Os Toma. imperialistas, filha da puta. Marcelo, corta um pouco aí essa energia toda. Pô, você não tem que Desculpa. cortar isso, hein? Me exaltei. Esses imperialistas maravilhosos. Mas é isso. O que esses críticos americanos eles não entenderam é que os americanos em Bacurau, eles não representam uma pessoa americana, alguém americano. Eles representam Exatamente. um signo, um símbolo do imperialismo americano. E o que é o imperialismo americano para Bacurau? Ele é um movimento que atropela, que explora, que mata, que exaure, que escraviza. Então, os americanos que estão em Bacurau são representados assim. Eu digo mais, Rodrigo, ele é um movimento que resgata um passado que nunca existiu no Bacurau. Exatamente. Ele é um movimento, se você reparar, todo mundo ali, daquele grupo ali, do alemão maluco, eles exaltam armas históricas. Sim. Eles exaltam um passado, um culto a armas que não deram certo. Sim. Eles exaltam um passado que não existiu. E ao mesmo tempo, eles vivem nesse passado cultuando, de certa forma ali, o fascismo. E você vê que esse fascismo que é trazido, de certa forma ali, por esse alemão, que é um resgate ali daquele passado histórico, aquele alemão, ele é o mal puro. Aquele alemão faz o que no cinema a gente considera como a única coisa imperdoável no cinema: matar cachorro. Ele mata cachorro a esmo, ele é mau. Ele é mau. Ele é o mal puro. Ele é o mal puro. puro. Eu acho estranho você chamar ele de maluco, né? Em algum momento você falou, maluco. Não é maluco, perdão, eu errei. Ele é mal puro. Ele é só Ele é mau. mal. E aí, como esse mal, essa criatura, que eu não quero chamar de demônio, mas eu vou chamar de demônio aqui, que é o fascista, ele não morre. Ele vai pro inferno. Legal. Ele é enterrado debaixo do chão vivo. Porra, porque ele é maneiro. Lúcifer, aquele que vive debaixo das terras. Mas ao mesmo tempo, ele é o alemão que nasceu na Alemanha em pleno fascismo e é mais fascista do que qualquer americano que tá lá. E ao mesmo tempo ele absorve aquele fascismo, ao mesmo tempo ele é fascista e americano, alemão e americano. Ele é tudo aquilo. Ele é o novo fascismo e vive enterrado, vivo, sob nós, aguardando, Cara, esperando. É isso. E olha só, e ele não se reconhece no fascismo anterior. Porque quando alguém chama ele de nazista, Não, jamais. Jamais, é verdade, hein? Ele é novo. Qualquer semelhança, qualquer paralelismo com a realidade é um acerto de Bacurau. Ele mata cachorro. Ele é mau. Cara, ele matou um dos companheiros, sendo que numa cena anterior ele fala assim, não, vocês cometeram um crime, vocês mataram um de vocês, pros brasileiros, né? É. Porque, tipo assim, a gente tá matando o brasileiro, a gente não tá matando o americano, a gente tá matando o nível mais baixo. Só que aí ele é tão ensandecido nessa maldade dele, que ele mata o companheiro dele se divertindo lá, cara. Então, assim, houve muita crítica nessa representatividade dos americanos. Eles não representam também só o imperialismo, eles representam também o que há de mal, de ruim, como o Gabriel falou, nessa sociedade construída com esse viés. Então, tipo assim, você vai ter um americano... Cara, tem um americano lá que ele justifica a atrocidade que ele tá cometendo porque foi ali uma segunda chance dada por Deus pra ele poder eliminar, limpar a mágoa que ele sente da esposa, sei lá, ó a E loucura. outra coisa, ele até afirma que ele pensou em ser um daqueles mass shooters, né? É? Ele afirma que ele se preparou pra ser um mass shooter num shopping e, graças a Deus, ele tem a oportunidade de estar ali Graças a Deus, matando exato. brasileiros. Matando alguém que não é americano. É porque, na verdade, eles não consideram essas pessoas, né? Tanto que, assim, o que me Exato. marcou muito foi a ideia de, só pode um tiro por pessoa. É como se, cara, essas pessoas não valem nenhum tiro, não vale mais de um tiro. É um desafio. É só um desafio. Né? Cara, e é isso, assim. Ali tá sendo representado naqueles personagens uma caricatura do que é pior da sociedade americana. Aí o cara tenta justificar que ele é um pouco mais humano que os outros porque ele não mata criança. Não, você matou criança, é um absurdo. Cara, ele matou todo mundo. Ele mata todo mundo. Ele não se importa, mas ele vai julgar uma questão moral com o companheiro dele porque o companheiro matou uma criança de 16 anos. Uma crítica direta. Não, 16 não, né? Não, 16 não. mas aí que tá. O cara falou que era 16 anos. Aí você vê uma crítica interessante ao que nós vivemos hoje, que é, o cara fala assim, não, ele parecia ter uns 16 anos e parecia estar armado. Que, cara, quanta criança morre nas favelas com essa descrição? É. Porque a criança tava com guarda-chuva na mão, tava com brinquedo, tava com nada. Quantos morrem dessa forma? Então, assim, o filme, na verdade, ali não são personagens humanos. Não é que todos os americanos são assim, é uma representatividade do que há de pior naquela sociedade. Uma alegoria, né? Uma alegoria. É aquilo, né, cara? Mas o americano não tá acostumado a se ver dessa forma. E aí, obviamente, gerou um estranhamento. Nós, por antagonismo, estamos muito acostumados a ver os latinos sendo representados de maneira absolutamente estereotipada, né? Por isso que Bacurau fez sucesso lá em Cannes. Bateram palma durante 6, 8 minutos pro nosso
faço o filme. É isso aí, é isso que importa, sabe? Deixa o americano recalcado. Apesar que a mídia, em geral, a mídia americana adorou o filme, achou um grande filme. Adorou. O Obama gostou, irmão, tá bom. Essa cena da reunião entre os brasileiros e os americanos tem um ponto muito importante. Eu tinha comentado que existem 3 tipos de tensão trabalhada nesse filme, né? Que pode ser considerado um filme de suspense. A primeira tensão é meio subjetiva. Nesse momento, a tensão muda. E aí tem uma questão muito interessante. Hitchcock, ele dizia o seguinte, que a tensão ela pode ser trabalhada principalmente de 2 formas. Ele dava um exemplo ótimo, que era assim, imagine uma mesa de reuniões que você tem um grupo de pessoas debatendo alguma coisa numa sala, nessa mesa de reuniões, e imagina que a câmera mostra pro público, e somente para o público, uma bomba que vai explodir em 5 minutos. Acabou de ser construída a tensão, né? O público vai ficar na expectativa, no desespero de que em algum momento essa bomba vai explodir, e essas pessoas estão ali, eles precisam descobrir logo essa bomba. Então, os personagens não sabem da bomba, mas o público sabe. Ou seja, nesse momento em Bacurau, a gente sabe que Bacurau tá prestes a ser exterminada, sendo que o povo, a comunidade de Bacurau ainda não sabe que o perigo é tão grande assim. Então é construído outro tipo de tensão. É uma tensão direta, que a gente tá na expectativa de saber como é que eles vão lidar com esse perigo, quando é que eles vão descobrir exatamente que perigo é esse, como é que eles vão se preparar e se eles vão realmente sucumbir ou se eles vão vencer. E aí depois você vai ter a terceira e última tensão, que é quando eles descobrem o perigo, ou seja, quando a mesa de reuniões descobre a bomba e a tensão é outra. Agora eles têm que desativar a bomba ou fugir daquele local. Aí você pode aumentar o agravo dizendo que a sala tá trancada e eles vão ter que desativar a bomba de qualquer forma. Esse já é outro tipo de tensão. É uma tensão em que você na expectativa de se eles vão de fato conseguir desativar a bomba ou não. Ou seja, Bacurau vai sobreviver ao ataque dos americanos ou não. Essa já é o terceiro tipo de tensão que é trabalhado no filme. E é trabalhado de uma forma assim, cara, metódica, cuidadosa, perfeita. Exatamente, eles estão cercando a cidade e não tem saída, né? Não tem escapatória. Eles até colocam um casal pra tentar sair e eles são metralhados no carro. E você sabe por que essa tensão é construída de forma tão perfeita, né? Tão cuidadosa. Porque no primeiro momento que você tem a revanche da comunidade, você tem a comunidade se impondo, cara, o que vai acontecer com o público? Você vai ter uma explosão de euforia. Você vai ter uma catarse e que na minha sessão de cinema, a galera simplesmente comemorou quando o senhorzinho lá estourou a cabeça do americano com um tiro de escopeta. Eu tinha conversado isso com o Fábio. A maneira como o senhor atira, o senhor e a companheira dele, né, atiram, remonta também a memória, né? Eles não atiram com a arma... De forma canônica. De forma canônica, né? Eles atiram com a arma na horizontal, né? On the ribs, né? Aqui na cintura, né? Eles atiram com a arma de lateral, né? Eu não sei exatamente como explicar. Cara, essa cena, ela é pra mim a melhor cena. O senhorzinho começa na casinha dele, assim, com as plantinhas, regando, nu, amarradão, tranquilão. No primeiro momento você pensa que ele é ingênuo. Mete bala. Atira na cabeça. Tem uma curiosidade interessante nessa cena aí que o senhorzinho estoura a cabeça do americano. Ele tá cuidando das plantinhas ali, tranquilão, amarradão, e em dado momento ele percebe o perigo. Eu até pensei assim, falei, pô, ele tá tão acostumado, tão integrado àquele ambiente, que ele já percebeu que tem uma ameaça ali, por conta de qualquer tipo de barulho e tal. Eu fui ver depois que, na verdade, ele ouviu o canto de um pássaro. Talvez o Bacurau? É o Bacurau. Puta que pariu. E o Bacurau, que é um pássaro, na verdade, eu não sei se é um pássaro, tem uns que falam que é coruja. Ele é um pássaro que, quando ele canta, ele tá preconizando a morte. Ele tá prenunciando o perigo. Caraca. Aí, o senhorzinho, o que ele faz? Ele continua interpretando o papel dele, fingindo que nada tá acontecendo, pá, entra em casa e se prepara, meu amigo. Então, assim, os americanos com arma, cigarro, tudo preparado e... O Bacurau, salvo engano, a moça do bar, ela fala que Bacurau é um pássaro de hábitos noturnos. E essa cena é diurna, o que poderia causar esse estranhamento do cara aí, ó. Pô, esse pássaro canta de noite, não canta de manhã. Exatamente. Ele tá tão ligado que ele já, ó... Porra, muito bacana, Rodrigo. E, cara, olha só, eles revidam com muita violência, mas o senhor ainda oferece ajuda pra americano. Você quer viver ou morrer? Você quer viver ou morrer? Então toma uma sementinha aí se tu quer viver. Toma uma sementinha. E eu acho legal que eles usam o Google, eles têm acesso à internet, eles fazem tudo e eles não dirigem aos americanos uma palavra em inglês. Porra, é muito orgulho, sabe? Tipo, vocês não cederam nada. Eles não cederam nada, cara, pra esse globalismo que destrói cultura, destrói raízes, cara. Sim. Vocês têm alguma interpretação do que é aquela semente? Eu acho engraçado que até o tomar a semente precede o cumprimento quando Teresa chega em Bacurau. É uma coisa muito importante, parece quase religioso, quase ritualístico, né? É um rito, né? Eu acho que a semente, tanto é que a Teresa vai tomar logo que ela chega e eles vão tomar depois pra se preparar, é como se fosse, eu cheguei a mencionar isso lá no início, é como se você tivesse pego a cultura local, as raízes dela, a comunidade, senso de proteção, senso de brasilidade, e você encapsulasse numa semente e você tomasse. Ela tem que relembrar os elos que ela tem com aquela comunidade. A semente faz com que ela relembre, volte a enxergar a comunidade como ela é, ou seja, a própria Teresa, com as suas raízes, com a sua cultura,
cultura. Então, assim, a ideia de você tomar a semente, porque ela vem totalmente contaminada de fora. Talvez com um olhar próximo de um sulista, com preconceitos ou então com distanciamento. Ela toma a semente e se conecta. Tanto é que o Plínio fala, eu tô sob efeito de um forte psicotrópico. Ou seja, o que é isso? É um nacionalismo. Ele tá conectado com a terra dele, com a comunidade dele. E ele vai fazer o que for pra proteger aquilo, cara. E como é um rito, né? Me lembra muito o rito católico também, né? Porque parece a entrega da hóstia. Uma hóstia. A hóstia de Bacurau, né? É a hóstia de Bacurau. Pronto. E fica aqui pra mim registrado um momento rápido e majestoso do filme, que é quando a responsável pelo museu, ela tá organizando a limpeza do museu, acabou a chacina, tá tudo cheio de sangue, e ela fala assim, lavem o chão, mas não limpem as paredes. Puta Por quê? que pariu, moleque. Na Na parede ninguém toca. Exato, cara, porque tem que estar registrado, você tem que guardar na história, não só o sangue que você causou, mas o sangue que você sofreu. A gente tem que parar de ficar escondendo isso, parar de ficar distorcendo e apagando a nossa história, Tem cara. certas coisas que a gente precisa lembrar pra ela nunca mais se repetir. Ou então pra se preparar, pra se precaver. É lindo isso. Meu Deus do céu. Curiosidadezinha aqui, o Lunga, em determinado momento do filme, ele começa a tentar cavar, né? Ele começa a cavar um buraco, né? Ele até fala, né? Quando a luz de Bacurau acaba, ele fala, galera, continua cavando. Para achar esse local, primeiro ele encontra uma área que tem uma placa de ferro. Nessa placa de ferro tá escrito área de Azimuth, feita pelo Conselho de Geografia. Tá lá, olha que bonito. Geografia aparece todo o filme, cara. É incrível. Azimuth em árabe é caminho. Então ele achou o caminho ali Que pra isso? se achar, né? Pra salvar a galera. Caralho, não sabia. Eu sempre usei Azimuth. É a informação que eu tenho aqui com base na pesquisa de Schwab. Pra mim já tá valendo, se você falou tá valendo, você é o nosso Plínio agora e tá mais do que certo. Significa as direções, Daniel. As direções. Que pode ser caminhos também. sei Aí. lá. Direção é caminho, mesma coisa. Daniel Tá ótimo, é, tá ótimo. Tá bom, tá bom. É, salve Daniel. E ficamos por aqui com esse final, né? Cara, Bacurau marca a história brasileira, né? É um filme que, como a gente comentou no início, ele conversa muito com o brasileiro, ele conversa muito, cara, com as nossas raízes. E isso daí faz com que o filme, cara, ele seja alçado a um clássico, sabe? Tipo, um patamar, cara, que é impressionante. Eu fico imaginando, assim, uma comparação boba que, por acaso, eu brinquei até no Twitter, né? Falei de brincadeira, assim, zoando. Ah, o que é melhor, Bacurau ou Cidade de Deus, né? Cara, Cidade de Deus fala muito com carioca, né? Fala muito com carioca. Fala. Cidade de Deus é bom demais. É bom demais. Mas, cara, Bacurau fala com o Brasil inteiro, cara. Fala com o Brasil verdadeiro, Fábio. Fala com o Brasil que tem que ser resguardado, Cara. cultivado, cara. Sim. Olha, a Domingas oferece comida ao forasteiro, oferece uma refeição típica, culinária típica pro forasteiro, tenta recebê-lo, é oferecido a história, o museu pra ele ver. Olha só, se os americanos estivessem indo no museu, teriam visto que ia dar merda pra eles, irmão. É. Mas olha só, essa frase que tu usou aí também serve pro brasileiro. Que se a gente Certo. tivesse ido ao museu, a gente não tava... Cara, vai um último desabafo aqui, que eu sei que muita gente vem falar de Bacurau e fala assim, um filme político, não tem que ter política no filme, não tem que ter política no cinema. Cara, saiba você que cinema, arte, sempre tem política. Quer você ter percebido ou não. Tudo é política, tudo é política. Filhão. Tudo é política. Até o filme da Marvel tem política. Ou você não sabe o que é o X-Men. Ou você não sabe o que representa lá os valores do super-homem. Os valores do Star Wars, por exemplo, contra o imperialismo. O Império contra-ataca. Cara, tudo tem política. Quer você enxergue ou não. E por isso eu acho que, cara, Bacurau é o filme que deve ser visto, sabe? É o filme que deve ser visto, é o filme que deve ser passado adiante, é o filme que você deve convencer as pessoas a assistirem, porque, cara, é simplesmente demais. Eu vou um pouquinho além do Fábio aí, só pra terminar. Cara, além de ver Bacurau, converse sobre, fala com alguém, vê o filme em conjunto, troca, né? Porque as percepções vão ser diferentes, vocês vão trocar ideia, cara. Isso aqui é só uma interpretação nossa. Você vai ter a sua. Isso é o que é mais encantador, cara. É, exatamente. Você tá ouvindo a gente, você é ser humaninho, você é livre, interprete como quiser. Eu falei que, lembra no início do podcast que eu falei pra vocês que tem filmes de fácil interpretação simples, show, bacana, curta esses filmes. E tem filmes como Bacurau, que você pode reunir toda a sua família e assistir junto. E depois parar, pedir uma pizza no Domino's, que não tá patrocinando a gente, e debater o filme.
Exato. Eu acho que, ainda que você não concorde com o posicionamento de Bacurau, veja Bacurau como cinema, como filme, e vá aberto, cara, a receber pelo menos uma ou outra informação pra que você reflita, sabe? O cinema é isso, cara. É filme pra debate. Exato. Cinema foi feito pra isso. Se você quiser entrar em contato com a gente, pra mandar um feedback, pra comentar, pra falar o que você quiser sobre as nossas interpretações, por favor, nós temos o quê? O nosso Instagram. Instagram é a nossa rede de troca de informações, galera. @enquadrando_oficial. Curta lá a gente e troca uma ideia, manda um direct. A gente vai chegar aqui nos outros membros do Enquadrando. E se você quiser também entrar em contato com a gente via Twitter, é possível também. A gente tá ali direto respondendo, que é o Enquadrando _ somente no Twitter. E eu aconselho você que esteja ouvindo esse programa a já ir se inscrevendo no nosso canal do YouTube, que é o Enquadrando, porque em breve a gente quer começar a trabalhar esse canal do YouTube. Então, se você já tiver interesse, já pode ir lá se inscrever, apertar o sininho, que em algum momento vocês vão ter alguma coisa lá que eu não vou contar aqui não. É isso aí. Além do caso, né, se alguém chegou aqui não veio pelo Acabou de Acabar, Gabriel, Por favor. favor. Você acessa lá o Acabou de Acabar, canal do nosso crítico e amigo Gabriel Gaspar. Então é isso, grande abraço e bons filmes. Bom filme, seu bando de engraçado. Deixa eu só colocar uma questão aqui. Primeiro, Gabriel, a gente aí pode ficar pro erro aí. A gente já tentou gravar uma vez Cidade de Deus no Enquadrando, e a gravação a gente tentou gravar, sei lá, umas 4 vezes. E a gente não terminou nunca essa gravação. Vocês lembram disso? Faltou eu, pô. Foi. Cara, a gente tinha milhões de anotações, Gabriel. Faltou o Gabriel. A gente tem 2 horas de gravação. Já tinha 5 horas de material. A gente, Tinha exato. 5 horas de material, cara. E a parada não acabava. Não era, metade do troço. E agora você vê novos desdobramentos da cobra. Você vê novos desdobramentos daquela figura maligna tentando entrar na cidade por outros meios. E aí eu pergunto pra vocês até, que outro meio, de repente, se a cobra não conseguisse entrar ali pela Eva, de repente ela entraria no Éden por quem? Aí eu perguntei e eu mesmo já respondo. Eu penso o seguinte, se eu fosse a cobra, só cobra ali, pá, Lúcifer, show, pá. Tem que falar como cobra. É só falar como carioca mesmo, que a gente puxa muito S. Pra todo mundo a gente fala igual cobra. Carioca. A gente puxa o S. Cobra, Eva, vem cá, obra como carioca. Vai. Eva, vem cá, Eva. Ah, fui embora, Eva, filha da puta, Eva, fui embora. Falei, pô, então vou esperar um pouquinho. Caim, Caim tem potencial, hein? Chega aí, Caim, chega aí, Caim, chega aí. Ó, toma isso aqui, ó, vem comigo, Caim. Não, tá, que eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com o que vocês falaram aí. Fala aí, Gabriel, você queria fazer uma pergunta. Deixa eu lembrar. Tu esqueceu a pergunta? Tu tá zoando, cara? Caraca, Isso não é possível. Ele quando tava off, não, vou fazer uma pergunta pra vocês, não sei se eu faço antes, pra vocês se prepararem. Faço agora ou faço na hora? Vou fazer na hora pra pegar vocês ali. E ele esqueceu a pergunta. Vai tocando aí, daqui a pouco eu lembro. Do quê? Alguém quer recomendar uma música aí? Vou recomendar uma música do Mutante, Ave Lúcifer. O Gabriel considera o Marcelo um DJ. Ô, Daniel, não foi a música tal.